blog Livros do Coração e hoje eu quero comentar com vocês sobre a trilogia The Plus One Chronicles, publicado aqui no Brasil pela editora Charme, que se inicia com esse primeiro título, que chama Uma Proposta Sedutora. A autora é a Jennifer Lyon, é uma autora que já fez muito sucesso, na verdade com o nome de Jennifer Apodaca. Ela era figurinha carimbada daqueles lindos romances de banca. Bianca, Sabrina, Júlia. Quem nunca leu, né, galera? Aquilo ali é uma delícia. E aí, ela se lançou no mercado literário contemporâneo mais recente, já com o nome de Jennifer Lyon. E esse é o primeiro trabalho que a editora Charme traz dela aqui para o Brasil. Essa trilogia ela vai começar com o primeiro volume, que é esse que eu mostrei para vocês, Uma Proposta Sedutora, onde a gente vai conhecer o casal principal. Esse casal é a Cat e o Sloane. A Cat, ela começa a história como uma doceira, uma confeiteira. Ela prepara bolos, ela é uma menina super reclusa e ela tá sempre querendo passar desapercebida, ela não quer chamar atenção para ela. E ela tá lá num casamento, dando aqueles últimos retoques num bolo que para ela ficou perfeito. E aí ela vê esse homem que tem essa presença marcante chegando no evento. E ela fica assim, de trás de uma pilastra, observando aquele cara que ela já tem uma atração ali imediata. Mas, como ela é reservada, como ela não quer chamar atenção, ela fica ali atrás da pilastra, tal, dá aquela olhadinha no cara, mas não faz nada. Até que, saindo desse evento, ela sofre uma tentativa de assalto e quem vem para ajudá-la é o Sloane. E a partir daí, eles começam a se encontrar, trocar algumas informações, se encontra aqui, se encontra ali. Na verdade, porque o Sloane, ele ficou interessado nela. Só que por ela ser uma pessoa super na dela, ela não dá muita abertura para que ele chegue. E ele é um cara persistente, ele é um cara que está acostumado às mulheres se jogando aos pés dele, e aí ele encontra uma que não cai ao charme dele, né? Não vai cair aos pés dele, aí vira um desafio. E aí, como bem diz o título do livro, ele insiste nesse contato com a Cat, até que ele consegue fazer uma proposta para ela. A proposta é nada mais, nada menos de que ela vire acompanhante dele. Mas não uma acompanhante do tipo paga. Ela seria uma acompanhante, porque ela, né, ele precisa de alguém que vá com ele aos eventos sociais, tenha uma boa presença, seja educada. E em troca, ele faria uma coisa que ela tenha interesse. Até que eles chegam num consenso, eles chegam num acordo, e ela decide que será acompanhante dele, e em troca, ele vai ensinar defesa pessoal para ela. Por quê? Porque a Cat, ela é uma menina traumatizada. No passado, ela sofreu uma tentativa de assalto, ela sofreu um episódio de violência, em que ela foi espancada. E ela desenvolveu uma síndrome do pânico, de modo que qualquer toque maior, qualquer situação em que ela se sinta acuada, ela perde completamente o controle e tende a desfalecer. Então, a ideia do Sloane é que ele consiga trabalhar nela essa questão do controle e da defesa pessoal. E em troca, ela virá acompanhante dele, vai acompanhá-lo nos eventos sociais que ele tem que fazer, já que ele é um grande CEO, ele tem uma rede de academias. E nesse pacote, a cama está inclusa. E aí eles começam esse jogo de sedução em que o Sloane vai se revelando para a Cat e a Cat vai se revelando para o Sloane. Eu separei um trecho para vocês terem uma
uma noção do que esperar do livro, que é assim: não confunda quem eu sou, Cat. Eu quero você. E enquanto estivermos juntos, vou me concentrar no nosso prazer sexual com a mesma intensidade com que eu foco no sucesso. Mas é temporário e só quando conveniente. Não quero nenhum mal-entendido. Ele quer deixar claro de que ele não quer um envolvimento emocional. Ele quer alguém bacana, inteligente, ter um papo legal, que seja educada, que seja bonita, para fazer figura do lado dele. Mas ele não quer um envolvimento emocional. É claro que as coisas não vão sair bem do jeito que ele imagina. E é aí que mora o X da questão. Conforme ele vai conhecendo a Cat, conforme ele vai se inteirando do passado dela, do porquê a Cat é assim agora, na atualidade, porque ela é uma menina tão brilhante por um lado e tão insegura por outro lado. Ao mesmo tempo, a Cat vai desenrolando para ele o que aconteceu no passado e ela vai mostrando para ele que algumas peças daquele quebra-cabeça do episódio violento que aconteceu com ela não batem, porque a Cat simplesmente não se lembra ao certo o que aconteceu na fatídica noite em que ela foi surrada. Ela simplesmente perdeu essa parte da memória, porque ela ficou em coma por determinado tempo. E é comum pessoas que ficam em coma perderem partes da memória. Ela só se lembra que ela estava acompanhada do ex-noivo David. Só que a história que o David conta para ela a respeito desse episódio não bate com os flashes de memória que ela tem. Então ela sabe que a coisa não aconteceu da forma como o David está contando. Tem coisa ali que ele não está dizendo e tem coisa ali que ele está mentindo. Isso é nisso que vai se desenrolar o primeiro livro, no fortalecimento da Cat, no relacionamento dos dois, no envolvimento que eles vão tendo cada vez mais profundo e nos flashes de memória que a Cat começa a ter e que vão colocar em xeque tudo que ela pensa que sabe. Ok? Bom, a narrativa do livro é altamente envolvente, sedutora mesmo, como diz bem o título do livro, muito fluida. Os personagens são muito bem construídos, os cenários são muito bem descritos, os diálogos são coerentes, são inflamados. E, gente, só tenho elogios. Eu vou contar para vocês que eu li esse livro aqui em menos de um dia. Eu fiquei simplesmente viciada nesse livro. Eu comecei a ler ele na praia, terminei de ler, fiquei louca porque eu não tinha levado o segundo livro. Então você já tem uma ideia do quanto é difícil largar a leitura desse livro. Que coisa louca! Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o segundo livro, que chama Só Você. Bom, se você não curte spoiler, eu aconselho que você dê uma paradinha nesse vídeo, porque como a gente está falando de uma continuação, é impossível que eu não solte para você algum spoiler. Por mais cuidado que eu tenha, pode acontecer, ok? Então vamos lá. No primeiro livro, a Cat sofreu um episódio no final e deu aquela recuada. Ela queria muito ter conseguido se controlar e enfrentado o David de igual para igual. Ela queria não ter tido um ataque de pânico quando ele encontrou com ela. Só que ela não conseguiu. E aí ela se sentiu fraca novamente. É como se tudo que ela vinha treinando, se preparando, quando ela finalmente conseguiria se controlar, se fazer forte ali e se impor para o David, ela fraqueja.
E aí ela vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. E aí ela não quer papo com o Sloane e ela tira aí uns dias para pensar no que aconteceu. E o Sloane fica mega preocupado. Na verdade, o Sloane já está super envolvido com ela, só que ele não quer dar o braço a torcer. Mas ele é a preocupação em pessoa. Passados alguns dias, ele está na academia, andando de um lado para o outro, nervoso, querendo saber, ela vem, ela não vem, ela vem, ela não vem, e ela vai para a aula de defesa pessoal. E aí o Sloane explica que, né, é comum, foi o primeiro teste dela, mas que ela vai continuar se fortalecendo, ele vai continuar dando as aulas a ela. E ao mesmo tempo em que ela vai se fortalecendo, em que ela vai lembrando mais coisas do episódio violento que ela sofreu, porque até então ela só fica com aquela mensagem na cabeça, martelando na cabeça dela, consequências do Dr. Burke, consequências do Dr. Burke, e o Dr. Burke é o David, o ex-noivo dela. A gente vai conhecer um pouquinho mais do passado do Sloane. O Sloane, ele também tem contas a acertar com o passado dele. E a gente vai conhecer um pouco desse passado dele. A gente vai conhecer a pessoa que foi o grande pai do Sloane e que agora está acometido por uma doença e que ele está lutando com muita garra para tentar salvar, e ele está frustrado porque ele não está conseguindo, porque o mestre dele está morrendo de câncer e ele já fez tudo o que ele podia, mas ele não consegue, não conseguiu regredir a doença, e o mestre dele está definhando aos poucos, então ele está sofrendo aquilo tudo. E aí, com essa aproximação maior da Cat, ela vai conhecer o mestre, vai se dar muito bem com ele, e o relacionamento deles dois vai aprofundando. No que esse relacionamento vai se aprofundando, ela vai descobrir o grande trauma que o Sloane tem. Ele carrega a culpa da morte de uma pessoa muito próxima, que até então não é explicado quem é essa pessoa. A gente só sabe que ele tem uma mãe em que ele não quer muita aproximação, que a única pessoa em quem ele confia é o mestre dele, e o Sloane está completamente apaixonado pela Cat. Ele é totalmente protetor com ela. E a Cat também já assumiu o que ela sente pelo Sloane. Então, o relacionamento deles vai se consolidando. Por isso, Só Você, o título da história. Porque é quando eles assumem que estão apaixonados um pelo outro. Só que ela tem uma conta do passado para acertar, ele também. Ele treina arduamente para uma coisa que ela não sabe por quê. E ele não quer envolvê-la. Então, ele ainda mantém muito mistério. Ele conta alguma coisa, mas não tudo. E ela não sabe bem o que é. Ela quer paz, ela é uma pessoa pacífica. Ela quer conseguir superar os traumas dela e viver feliz. Ele tem uma luta para travar. E uma luta que pode mudar completamente o destino deles dois. E é aí que se encerra o segundo livro. E a continuação é esse aqui, que é o Entrega Total. Bom, o Entrega Total é o terceiro volume da série The Plus One Chronicles, e ele vai fazer a conclusão da história do nosso casal, que é a Cat e o Sloane. Como a gente viu desde o primeiro volume, eles se conhecem, o relacionamento acontece, ele tem coisas a acertar, ela tem coisas a acertar, eles vão consolidar o relacionamento, vão assumir que se amam, mas a gente ainda tem que descobrir o que realmente aconteceu naquela tentativa de assalto à Cat
em que não roubaram absolutamente nada e ela foi brutalmente espancada. E o Sloane precisa acertar as contas com relação ao assassinato que ele se culpa. Ele pretende vingar a morte da Sarah, que aí a gente já vai ter sabido que é a irmã dele. Bom, outras coisas também vão se desvendar, como, por exemplo, o fato do Sloane já ter conhecido a Cat. Ele conheceu a Cat na época em que ela era uma socialite, uma namorada perfeita, uma princesinha que não fazia perguntas. Ela trabalhava na farmacêutica da família, ela é uma química por formação. E era namorada do David. Depois que ela sofre esse episódio violento, é que ela resolve romper laços com a família, porque ela não sente o apoio da família. Ela sente que tem uma coisa errada com o David. Ela fala pro pai e pra mãe que tem coisa errada na história, só que o pai e a mãe confiam plenamente no David, porque o David, além de associado da farmacêutica, é o principal cientista da empresa. E nesse momento ele desenvolve, em conjunto com a mãe dela, um medicamento que tem a perspectiva de ser, assim, o medicamento do século. Então, ele é o queridinho, ele tá acima de qualquer suspeita. E a Cat não aceita isso. Então, a família acha que a Cat é uma revoltada. E quando a família conhece e fica sabendo que a Cat está relacionada com o Sloane, eles vão ser contra, porque eles acham que o Sloane quer se vingar do pai da Cat, porque eles já se conheceram numa situação em que o pai da Cat prejudicou o Sloane. Mas não é o que acontece. Nesse último livro da série, ela vai desvendar tudo o que aconteceu e o Sloane vai ter que tomar uma decisão muito importante. É uma decisão que vai definir o rumo que a vida deles vão tomar, tanto a dele quanto da Cat. E aí, claro, não posso contar muito mais do que isso para vocês. Apenas dizer que a história segue toda a narrativa, fluida e bem construída desde o primeiro volume. Ela é contada em terceira pessoa, alternando entre a perspectiva da Cat e a perspectiva do Sloane. É muito, muito bem amarrado o enredo, de forma que quando você desvenda toda a trama, você repara que a autora ela deixou várias pistas ao longo do caminho, e depois que você descobre, você começa a pensar, gente, é verdade, olha, ela falou tal coisa em determinado momento. É muito bacana. E é uma história tão envolvente que quando você começa o primeiro livro, eu te garanto, você vai ler de carreirinha, porque é terminar um livro e pegar outro, terminar um livro e pegar outro. É demais, gente. Eu super recomendo. O livro é lindo, é emocionante. O final, olha, o final é de chorar. Muito bacana e surpreendente. O final é surpreendente. É de te fazer roer todas as unhas, gente. Essa é a minha dica. É a trilogia The Plus One Chronicles. São 3 volumes. Entrega total é o terceiro. Só você é o segundo. E o primeiro é o Proposta Sedutora. Uma proposta de acompanhante vira um amor enorme, desmedido e capaz de superar qualquer desafio. Essa é a minha dica da noite, do dia, da tarde, da madrugada, a hora que você quiser ler, super te recomendo. Um beijo e até a próxima.